E eu gostaria de retornar nessa manhã o estudo no livro de Jó. Nós falamos um pouquinho na semana passada, e eu gostaria de continuar. Nós dividimos em dois momentos, né, em duas partes, esse estudo. Se você puder abrir em Jó, apenas com a leitura inicial, Jó, capítulo 36. Jó, capítulo 36. Quando a gente está sem máscara, fica mais fácil, mas se tiver alguém nos visitando, seja muito bem-vindo. Aparentemente são todos de casa, mas às vezes a gente confunde por causa do sol estar vendo o olho assim. Então sejam bem-vindos se há algum visitante no nosso meio. E eu gostaria de ler o versículo 15 e o 16. Diz assim: ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das fauces da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Ao aflito livra por meio da sua aflição. Vamos orar, se você puder fechar os seus olhos. Vamos colocar o nosso coração, a nossa vida diante do Senhor. Pai querido, queremos consagrar ao Teu reino a nossa vida, queremos consagrar esses momentos ao Senhor. E eu peço que de uma forma muito especial, o Senhor continue falando a cada um de nós, de acordo com a Tua vontade, aquilo que o Senhor planejou para essa manhã, em nome de Jesus. Fala, Senhor, pois nós queremos ouvir a Tua voz, queremos ser ministrados pelo Senhor. E nós precisamos disso, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Como eu falei para os irmãos na semana passada, dos motivos pelos quais eu gosto de pregar no livro de Jó, juntamente com a ministração em Reis e Crônicas, é por conta de um antagonismo, assim, aparentemente, entre os dois textos. Em Reis, nós temos assim um binômio muito frequente. Você é fiel a Deus e Deus te recompensa pela sua fidelidade. Você faz aquilo que é certo e Deus te abençoa porque você fez o que é certo. E isso aparece em Reis e Crônicas o tempo inteiro. Rei tal, fez o que era bom e reto diante do Senhor e por causa disso o Senhor o abençoou. Né? Isso é muito presente no livro de Reis e Crônicas. Agora, em Jó, não é o contrário. É porque a gente não pode limitar a experiência com Deus apenas a um tipo de relação. Né? A experiência com Deus, a nossa vivência com Deus, ela é muito ampla e ela envolve uma série de situações. E o livro de Jó mostra uma outra faceta, digamos assim, dessa relação. Jó era um homem fiel ao Senhor, um homem que se desviava do mal, um homem íntegro na sua espiritualidade, e por causa disso, sobreveio tudo que aconteceu na vida dele. Na verdade, Jó é aquele cidadão que, entre aspas, fez tudo certinho, e porque fez tudo certo, sofreu o que sofreu. Aí alguém pode dizer assim, mas espera aí, está diferente de Reis, tem alguma coisa errada. Não tem absolutamente nada errado. É porque a relação com Deus não se limita a uma forma apenas. Não dá para colocar o relacionamento com Deus numa caixinha e dizer, Deus sempre faz assim. Deus é imprevisível. Então, todos nós sabemos qual foi a tragédia de Jó. Jó perdeu todos os seus bens, todos os seus filhos, num dia só. Depois, ele perde a sua saúde. Ele se encontra com 3 dos seus amigos, e eu digo que eram amigos mesmo, porque na hora da dor, na hora que acaba o dinheiro, na hora que o sofrimento bate, quem fica ao nosso lado são os nossos amigos de verdade.
E esses homens, né, eu falei semana passada, Elifaz, Bildade e Zofar, eles ficaram ao lado de Jó. Só que há um problema que ao final da história, a Bíblia diz, o Senhor diz a Jó, a minha ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque eles não disseram o que era correto ao meu respeito. E aí eu fico perguntando o que eles disseram. E se você fizer uma rápida leitura, né, uma leitura do que foi dito por eles, eu resumi em 3 frases aqui. Uma das frases de Elifaz, ele diz assim: acaso pereceu algum inocente? Ou seja, inocente não perece, inocente não passa por coisas ruins. Essa é uma afirmação, é uma pergunta e ao mesmo tempo uma afirmação dele. Depois, alguém diz assim: quem semeia o mal colherá iniquidade. Né? Então, isso inclusive está no Novo Testamento, quando fala a respeito da semeadura. Então, e depois tem uma outra frase que resume bem o pensamento deles, que é: quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Ou seja, de certa forma, ele estava dizendo: você está passando pelo que está passando, porque ainda não entregou tudo nas mãos do Senhor. E entregar as nossas dificuldades diante do Senhor é bíblico. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas nós não podemos ser tão simplórios nessas questões. Porque às vezes, ou muitas vezes, o sofrimento, a situação adversa, ela não tem a ver apenas com isso. Tem gente que está sofrendo porque está colhendo o que semeou. E tem gente que está sofrendo e não está colhendo o que semeou, entendeu? Às vezes não é necessariamente assim que a coisa acontece. E é por isso que Deus condena a forma como eles falaram com Jó, a forma como eles julgaram. Por isso que quando você estiver diante de alguém que está passando por aflição, por problemas, tome muito cuidado para você não julgar. É muito fácil a gente falar dos outros, né? A gente vê uma criança dando piti no meio da rua, aí quando a gente é solteiro, a gente fala: na minha vez, meus meninos vão andar na linha. Eu olhei, só um olhar, basta um olhar, eles irão me acompanhar. Aí Deus te presenteia com TDAH, com autista e tudo mais, e aí você faz de tudo e o menino continua, tal. E aí você vai ter misericórdia daquelas pessoas que você não sabia pelo que elas estavam passando. Qual era o problema naquele momento? A gente às vezes é muito rápido em julgar as pessoas, né? Puxa, olha, não é um bom pai, não é uma boa mãe, não é um bom marido, não é uma boa esposa. E nós temos essa tendência. E queremos, às vezes, eu vou falar por mim talvez, e alguns de nós, medir todos pela nossa régua. E é justamente isso que Deus está condenando na vida desses homens. Fala: calma, gente. Vocês têm uma visão, eu tenho outra, eu vejo de outra forma. Né? Não dá para você colocar assim, apenas de um jeito, entender apenas de uma maneira. E aí, graças a Deus, no livro de Jó, aparece nesse diálogo, é um livro poético, né? Aparece um jovem chamado Eliú, ele aparece lá pelo capítulo 32, e ele faz um contraponto. Porque acabou... Né? Quando você faz a leitura de Jó, você começa vendo que os seus amigos estão o acusando e ele vai respondendo os amigos dele. Mas nessa resposta, Jó começa a se auto-justificar. E aí ele começa a dar uma de bonzão. Ele fala assim: gente, peraí, eu nunca errei. Eu não sou um tipo de cara que fica falhando, não. E ele começa a fazer uma análise da vida dele, olhando os mínimos detalhes. Troco de pão. Sabe, ele está olhando e fala: gente, eu nunca nem defraudei, eu nunca deixei de dar o troco correto. Então eu não estou entendendo por que essas coisas estão acontecendo. Então, se Jó não é o culpado, só tem um culpado, é Deus. E essa situação toda, esse diálogo todo, nos ensina muitas coisas. Semana passada eu falei a respeito, e aí eu separei 4 textos, melhor dizendo, de Eliú. O primeiro deles é o capítulo 35, verso 14, que eu não vou falar hoje, já falamos semana passada, mas o resumo é que Deus está vendo
o que você está passando. Né? A despeito de qualquer situação, Deus está vendo, está diante dele essa situação. Eu quero passar agora para o texto, o segundo texto de Eliú, das suas palavras, que está em Jó, capítulo 36, verso 5. Eu fiz um breve resumo, se você, se não deu para entender certinho, tem todo esse vídeo, essa gravação no YouTube ou então no nosso aplicativo. Capítulo 36, verso 5 de Jó. Jó 36, 5. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Texto maravilhoso. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Eu acho esse texto maravilhoso. Deus não despreza ninguém a despeito da sua grandeza. Na verdade, a sua grandeza está na sua compreensão. Então, porque o texto que a gente leu aqui, ele fala, eis que Deus é muito grande. E a lógica humana é quanto maior é alguém, mais poderoso, mais essa pessoa tende a desprezar os outros. É uma coisa um pouco, quanto mais poder a pessoa tem, quanto maior o seu cargo, a sua posição, é uma tendência humana natural, ruim, digamos assim, desprezar as pessoas que estão num nível menor. A gente vê isso o tempo todo, foi até assim, bastante veiculado, eu não sei também qual o motivo, longe de mim julgar, o posicionamento daquele office motoboy com um rapaz, né, um jovem que morava num condomínio, e o diálogo, independente de questões, se é questão de doença ou coisa assim, mas o diálogo é de alguém desprezando o outro, né, pela sua grandeza, por ter mais. Mas isso acontece o tempo todo. Né? Você, quem trabalha às vezes numa repartição pública, você fala, olha, hoje eu não posso te atender. Você fala, você não sabe com quem você está falando. E aí logo vem uma carteira funcional, né? Você não sabe com quem você está falando. Ou seja, a grandeza faz com que a pessoa naturalmente despreze o outro. Né? Isso de forma incorreta ou errada. Mas a gente tem essa noção. E às vezes não é nem afrontando, mas simplesmente não olhando para aquela pessoa. Existem pessoas que se tornam anônimas, mesmo estando ao nosso redor. Né? Às vezes a gente não sabe nem o nome do vigia do nosso prédio. Ele está ali, você mora 5, 10 anos, e a gente nem sabe o nome, não é uma pessoa importante para nós. Por mais que ele faça um serviço importante, mas para muitos, ele não tem relevância, sabe? Não sei lá quem é. Né? O poder, assim, a posição pode gerar em alguns esse. Só que Deus é exatamente o inverso. Ele começa, Deus é muito grande, e não obstante essa grandeza, ele não despreza ninguém. Então, Jó, Eliú estava querendo dizer o seguinte, Jó, o seu sofrimento não é sinal de desprezo, não é sinal de abandono. Você já passou por situação de dificuldade, de problemas, e dá aquela, parece que vem assim no seu ouvido, eu peguei do lado esquerdo aqui, mas vou pôr do lado direito para não achar problema, vem um negocinho assim, um bichinho falando, um capetinha dizendo, Deus te esqueceu, Deus te abandonou, Deus te deixou. Né? Não, Deus não despreza ninguém. Mas, às vezes, a gente imagina que a pessoa está sofrendo porque foi desprezada. Porque Deus, se tivesse buscado, se tivesse chegado a Deus, mas não, Deus não despreza ninguém. E eu separei aqui 4 tipos de pessoas que Deus não despreza. Deus não despreza a pessoa que anda errado. A gente, às vezes, acha que porque andou errado, Deus largou. Não, a pessoa pode tentar se distanciar da vontade, dos caminhos de Deus, mas Deus não despreza alguém simplesmente porque essa pessoa anda errado.
Parece até que não é bíblico que eu estou falando. Mas se você perceber a relação, a conversa de Jesus com a mulher samaritana, você vai entender. É uma mulher que por conta da sua vida, né, pela sua, talvez a sua criação, não sei o que, mas ela já tinha passado por vários casamentos. E isso, né, naquela época era visto com muito maus olhos. Assim, é uma pessoa que não se dá bem com ninguém. Como é que pode? Né? Jesus, a maioria das pessoas não daria atenção àquela mulher. E Jesus para justamente para conversar com a mulher samaritana. Jesus, ele está fazendo um caminho diferente do normal ali. As pessoas não passavam por Samaria para fazer aquele trajeto. Mas Jesus diz, não, eu quero passar por Samaria, justamente porque ele queria falar com aquela mulher. Deus não despreza alguém porque essa pessoa anda errado. Isso é um grande problema, esse pensamento. Por isso que muita gente que se desvia, se distancia dos caminhos do Senhor, acha que Deus não a quer de volta porque Deus se decepcionou. Tem gente que acha assim, fala, não, Deus está me decepcionado comigo. Eu já tive essa conversa com pessoas assim, que se distanciaram, estavam na igreja, estavam nos caminhos do Senhor, não que a igreja seja os caminhos do Senhor, mas estava servindo ao Senhor e por algum motivo abandonou, está vivendo outra vida. E quando você vai conversar com essa pessoa, ela fala, não, rapaz, o que eu já falei, o que eu já pensei, o que eu já fiz, Deus não me quer de volta não. Como se Deus tivesse se decepcionado. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não se decepciona conosco. E talvez a segunda frase que eu vou falar não tem aleluia. É porque Ele não tem expectativa nenhuma em nós. Não existe nenhuma expectativa em Deus de que eu vá acertar. Toda boa dádiva, toda vez que eu acertei foi porque Jesus interviu. Né? Ele interveio, veio o Espírito Santo, falou, opa, ele vai errar, deixa eu segurar aqui. Porque quando deixou por minha conta, eu errei. Não existe expectativa de Deus assim positiva de que a gente vai acertar. Então não há desprezo quando a gente erra, uma vez que Ele sabe que você e eu vamos errar. Aí você fala, então isso aqui é um convite a viver de qualquer forma? Obviamente, para quem é nascido de novo, não. Porque quem é nascido de novo quer agradar ao Senhor. Mas, obviamente, nós não conseguimos. Então, essas pessoas que estão distantes do Senhor, a gente tem que dizer para elas, Deus não desprezou você, não desprezou a mim. Deus não despreza ninguém. Ah, mas eu estou passando por tanto, depois que eu saí do convívio, a minha vida piorou muito. Mas isso não é porque Deus te desprezou. Lá na frente nós vamos entender porque isso acontece às vezes. Deus não abandonou. A Bíblia está cheia de textos assim, de exemplos assim. Como é que Jesus, poucos dias depois, menos de um mês depois, ele fala para... poucos dias depois, ele chega para Pedro e fala, apacenta as minhas ovelhas. Para um traidor. Um cara que saiu correndo. E o pior, que foi o cara que tinha o discurso de que estou contigo e não abro. Nós estamos juntos até a morte. E é esse homem que saiu, que foi para longe. E aí Jesus chega para ele e diz, olha, você vai apacentar as minhas ovelhas. Eu vou te dar uma tarefa aqui. Não porque você satisfez as minhas expectativas, deu tudo certo. Não, justamente porque você agiu como um ser humano age. Deus não despreza quem anda errado. O segundo grupo que eu coloquei aqui é o grupo dos... Deus não despreza o doente, o abatido, o discriminado. Porque Deus não é como a gente, que faz uma seleção de pessoas melhores. Não, e parece que Deus tem um olhar mais especial para os mais fracos, os mais pobres, os miseráveis, os doentes. Tem um texto bíblico que Jesus foi convidado para uma festa na casa de um fariseu, na casa de um doutor da lei. Eu não lembro se ele era fariseu, saduceu, eu não lembro qual era a religião dele, assim, a seita certinha. Eu sei que era um dos homens da lei e possivelmente um homem muito poderoso, muito rico.
e ele convida Jesus para um jantar. E aí eu imagino aquele jantar bem servido, né? Aquela coisa tudo bonitinha, servir. Porque quando você convida um grupo de pessoas a quem você quer bem, você arruma tudo bacana. A casa dele devia ser bonita, aquelas cortinas bacanas, o talher devia ser de prata, pesado. Não é aqueles garfos que a gente serve, não, que vem já amassadinho assim, com um cabinho de plástico. Não, é aqueles cabos aquele negócio né, de prata, aquele negócio bonitinho, tudo arrumado, aquele prato. Você tem que treinar para segurar aquele garfo. Só que toda essa pomposidade, essa coisa, não chama a atenção de Jesus. O que chama a atenção de Jesus é um homem hidrópico. É um homem que está sofrendo de uma doença. Então, que possivelmente fica acanhado até pela sua condição, porque a hidropsia não é algo que passa desapercebido. E diz a palavra que Jesus chamou aquele homem no meio e curou na frente de todo mundo ali. A gente às vezes fica acanhado de ficar mais próximo do... A gente tem dificuldade até na igreja de ter relacionamento com quem é mais erradinho, né? Quem é mais complicadinho. A gente fala, eu não vou nem curtir essa publicação porque esse irmão é complicado. Para ninguém achar que eu estou andando junto com ele. Mas olha, Jesus não tem muito esse problema não. Com quem? Porque afinal de contas, quem é de nós aqui que é bonzão demais, né? Que é legal? Todos nós temos a nossa dificuldade, os nossos defeitos, os nossos problemas. Só que Deus tem um olhar muito especial para os doentes, para os necessitados, para os carentes, para aqueles mais pobres, que não podem comprar a sua dignidade. Então, Deus não despreza o doente, o abatido, o discriminado. Eu acho que você já entendeu, nós já entendemos. E o terceiro grupo aqui, eu coloquei assim, Jesus não despreza você. Porque às vezes você pode falar, eu nem sou do que anda errado, eu nem sou do pobre necessitado, mas você é você. E Deus não despreza você. Nem você que se acha melhor do que os outros, entendeu? Não é você, é o outro que está assistindo pelo YouTube. Né? Vamos fazer assim, que tem mais gente lá assistindo. Então, fica menos aqui, tem menos gente. Mas Deus não despreza você. De forma alguma. Deus, apesar da sua grandeza, e o texto diz que a grandeza de Deus é revertida em compaixão. E eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado, de forma alguma. Porque alguém que vive em pecado e acha que isso é bom, ainda não teve um encontro próximo com o Senhor Jesus. Porque o pecado, para quem teve um encontro com o Senhor Jesus, faz um mal terrível. No momento parece que você está fazendo uma coisa boa, depois você fala, nossa, pai, que tragédia. Então eu estou falando para pessoas que tiveram um encontro com o Senhor Jesus, que percebem. Mas mesmo aquelas que estão longe, Deus não despreza. Deus jamais alguém vai poder chegar diante de Deus e acusá-lo de abandono, de ter sido desprezado por ele. Ok? Vamos passar para o terceiro texto, capítulo 36, o verso 15, que foi o texto que nós lemos no começo aqui da nossa reflexão. 36, 15. Ao aflito livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Tem uma outra versão, NVI, que diz assim, Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Então, em relação à aflição, pelo menos até agora, nós temos três posicionamentos entre Deus e nós, com respeito à aflição. Em alguns momentos, Deus nos livra da aflição. Tem alguns momentos na nossa vida que Deus permite que você seja livre da aflição. Você vai passar por algo tão complexo que Deus não deixa você passar. Satanás quis dar uma trabalhada com Pedro, dar uma sacudida, e Deus falou, não, agora. Jesus falou, agora não. Agora não, porque não está aguentando. Então deixa ele ficar mais preparado. Lá na frente você pode, mas agora não. Então há muitos momentos na nossa vida
que Deus permite que a gente seja livre da aflição. Só que em outros momentos, Ele nos livra na aflição. Ele permite que você passe pelo momento de aflição, de angústia, de terror, e no meio dessa aflição Ele vai lá e tira você. É quando Deus nos livra na aflição. Na minha angústia eu clamei e Ele me ouviu. Ou seja, eu estava na angústia, mas Ele me ouviu. Então não existe isenção à aflição. Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos você é isento dela. Em outros momentos você passa por ela, mas Deus te livra nela. Só que o livro de Jó nos ensina um terceiro tipo. E talvez existam outros. Em Jó, o que ele está dizendo, Eliú está dizendo que a aflição é um meio de livramento. Que é uma terceira forma de ver. A aflição como um meio de livramento. E que ele fala através da opressão. A opressão também uma forma de trabalho. Ou seja, nos livra mas também usa a aflição como livramento. Aí você fala assim, mas espera aí, mas como assim? Como assim? Muitas vezes nós precisamos, e talvez não você, mas eu, preciso ser moído para aprender algumas coisas. Admitir isso é muito difícil para nós, porque a gente quer admitir, a gente quer assim, Senhor, eu já passei por tanta coisa, não precisa mais. Mas a aflição às vezes nos livra de nós mesmos. Só quando vou dar alguns exemplos, só quando você está num quarto de hospital, às vezes numa UTI, muitos, ali toda a prepotência e arrogância cai por terra. Desejo de controlar. A gente que é mais ativo, assim, gosta de correr muito, eu sou assim. E gosto de fazer as coisas, tal, de vez em quando tem que fazer uma cirurgia. Aí você fica ali 15 dias, 20 dias parado. Aí você fala, não é possível, o mundo não vai andar sem mim. As coisas não vão acontecer. O mundo vai parar, vai ter uma parada, vai ter um lockdown mundial porque eu parei. E aí você percebe que as coisas estão acontecendo e às vezes de forma melhor do que se você estivesse ali se metendo. Deus está livrando você de você mesmo. Tem algumas coisas no nosso coração que só são arrancadas por meio da aflição. Às vezes é uma angústia, ou às vezes é uma arrogância, uma vaidade. Que o sofrimento vai limpando a gente disso. E sabe quem está matando a charada aqui? Eliú. Porque o que está acontecendo aqui com o Jó não é para destruí-lo, é para aperfeiçoá-lo. Por isso que ele vai chegar no final do sofrimento e dizer assim, antes eu te conhecia só de ouvir falar. O salmista também diz isso, né? Eu andava errado até ser afligido. Salmo 119, acho que você não chegou nessa leitura porque a gente cansa do Salmo 119, né? Você vai lendo assim, você fala, não, tá bom, já li, deu certo, até a metade. Mas quando fala sobre a palavra, ele fala vários textos e um deles é assim, eu andei errado até ser afligido. A hora que a aflição veio, eu entendi. Será que nós conseguimos ver a graça de Deus em meio à aflição? Somos capazes de ver momentos de angústia, de dor, em alguns momentos como a prova da graça de Deus. Aquele sofrimento era prova de que Deus amava Jó. E que ele não iria conhecê-lo se ele não passasse por aquela situação. Há sofrimentos na nossa vida, há angústias, que são prova de que Deus nos ama. É como aconteceu com o apóstolo Paulo, nós não sabemos exatamente o que é, mas aquele espinho na carne. Que aquele espinho na carne não deixava Paulo ficar vaidoso demais. Ele fala claramente, olha, por causa das revelações que eu recebi, eu podia, e para que eu não me soberbecesse, foi colocado um espinho na carne. E o negócio era tão ruim que Paulo orou e falou, Deus, tira esse negócio de mim. Orou por 3 vezes. E qual foi a resposta de Deus? Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, esse problema, seja ele qual for, seja uma doença, seja alguém,
a minha graça te basta. Ou seja, é uma demonstração de que eu te amo. Porque se eu deixar você entregue a você mesmo, vai dar ruim. Vai dar problema. Então, a aflição é um meio de tratamento de Deus para nós. Por isso que é muito ruim quando a gente divide assim, as coisas boas vêm de Deus, as coisas ruins vêm do diabo. É muito perigoso isso, porque você pode às vezes estar dizendo que uma coisa ruim que é do diabo é a bondade de Deus se manifestando. Não é de primeira que a gente acerta. A gente precisa esperar para ver. Tem coisa que é ruim e vem do diabo. E nós temos que repreender. Nós não podemos aceitar. Certíssimo. Certíssimo, não está errado. Mas tem coisas que vêm de Deus. E que estão ali para nos aperfeiçoar. É Deus trabalhando em nós. É Deus tirando todo o desejo de controlar. E nós somos assim, apesar de não termos esse poder. Mas nós queremos controlar as coisas. Eu vou falar de mim de novo. Eu tenho um desejo de controlar. E aí quando as coisas começam a sair do caminho que eu planejei, isso me causa ansiedade, angústia. Então, eu já tenho o planejamento certinho para os filhos. Eu já quero que eles, assim, sejam aqueles meninos que estão na igreja, que foram para a escola dominical, casam na igreja e tal. Aí quando alguma coisa começa a sair, a gente começa a ficar angustiado. E a gente pensa assim, talvez eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo. Onde eu errei? Será que foi por um erro nosso? Ou será que não? Ou será que essas situações estão trabalhando na vida dele? Na vida dela? Tem gente que para aprender precisa passar por uma coisa bem complicada. E essas pessoas não são piores que a gente, não. Sabe, é muito fácil julgar. Eu gosto muito de quando lá em Romanos, Paulo está sendo bastante severo contra essas aberrações que hoje são tão comuns. Então ele fala sobre relacionamento sexual ilícito e ele começa descascando. Capítulo 1 de Romanos, e dependendo da sua interpretação, ele está chegando o rei ali e está dizendo, Deus deixou essas pessoas, largou para que elas vivessem do jeito que elas quiserem e tal. E começa falando de impiedade, de tudo quanto é tipo de imoralidade sexual. E aí, capítulo 2, começa como? E tu quem és, homem, para julgar quem quer que seja? Eu acho muito legal isso. Porque é mais fácil julgar. E aí vem Deus e fala assim, não, tudo bem, isso aqui tudo está errado, mas quem é você para julgar? Deixa comigo. Deixa que o julgamento eu faço. Olha para a sua vida, use isso aqui para a sua referência. Não precisa ficar acusando ninguém. É muito fácil acusar. Especialmente quando alguém está passando pela aflição. Porque a pessoa não tem nem como se defender. Nós já tivemos lá em casa muitas experiências assim. De aprender por meio de aflição, de você vai, parto, aquela coisa, você fala assim, agora que bom, vou levar minha mocinha para casa, a criança fica na UTI. Você chega, sai grávida e volta sem menino na UTI. Mas o que acontece? Acontece. Faz parte. Isso é difícil, você fica lidando com todos aqueles sofrimentos, aquelas angústias, doença, uma atrás da outra. De vez em quando, lá em casa tem uns terremotos de doença. Uma atrás da outra, ficou internado e tal. E aí é muito fácil para alguém chegar e falar assim, vocês estão orando? Como é que está a oração aí na casa de vocês? O culto doméstico, como é que está? Vocês estão assistindo a live 8h30? Porque para alguém passar por umas coisas dessas, não pode estar assistindo a live às 8h30. Não está gravando, você está participando? Será? E às vezes era Deus nos ensinando tantas coisas, nos livrando de tantas coisas que fazem mal a nós. Eu acho que o Senhor está certo, sabe? Olha quem sou eu. Ele diz, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. E a limpeza por dentro, ela é mais difícil.
E às vezes nós estamos sendo contaminados pelo que nós estamos tirando, jogando para fora, falando. E é isso que contamina a nós. Precisamos que o Senhor faça uma limpeza. E mesmo que isso seja dolorido. E o último texto, para não terminar assim, né? Versículo 16, nós lemos também aqui no início. E eu vou ler na Nova Versão Internacional, porque tem uma palavra ali que a gente não usa normalmente, que é a falsis, né? Mandíbula. Diz assim: Ele está atraindo você para longe das mandíbulas da angústia, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Ele está atraindo você para longe das mandíbulas da angústia, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Eu acho fantástico Eliú falando isso, no momento em que ele falou. Porque se falar isso depois do capítulo 42, o que você falar depois do capítulo 42 está fácil. Era Deus que estava agindo. Eu sabia, Jó, que Deus estava dando um livramento para você. Mas falar antes. Quando o homem está lá, coberto de lepra, sofrendo, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu os bens, é pobre, rejeitado, largado. E aí alguém chega falando assim: olha, meu amigo, Deus está alargando a sua vida. Deus está tirando você da angústia, colocando você num local amplo, numa mesa selecionada. É muito fácil falar depois. Mas isso quer dizer, qual o ensinamento desse para nós? Todo sofrimento tem uma porta de saída. Toda angústia, toda aflição tem um local de escape. Não há tristeza, angústia que dure a noite, a vida inteira. O choro dura uma noite. A alegria vem pela manhã. Essa noite às vezes é longa. Tem uns dias que é noite, né? Você fala: gente, mas podia acender uma luz? Mas uma hora você sai para o outro lado. E a gente não pode perder a esperança no momento da dificuldade, da aflição. Porque às vezes, quando nós estamos passando, a gente acha que não vai acabar nunca. Eu sou medroso assim com altura, gente. Tenho muito medo de altura, andaime, esse negócio. Tal da montanha-russa para mim, quando eu tenho... A Helena não, a Helena é destemida, ela gosta de loop, esses negócios. E quem é o pai? Aí ela: pai, vamos naquele. Eu falo: filha, a fila está grande, tem 3 pessoas. Essa fila é grande demais. E eu penso sempre assim, que eu tenho um certo peso, eu tenho que pensar. Você pensa que aquele veículo não aguenta meu peso, né? E aí eu fico preocupado naquele negócio. Eu tenho medo de altura. Aí quando? Mas de qualquer forma, pai tem que participar. Quando eu vou na montanha-russa, para mim, sempre aquele negócio demora 1h30. O trajeto grande, gente. O trem sobe, faz assim, tá. Quando eu vi, faz 30 minutos. Aí ele rodou. Quando roda aqui, é 40 minutos rodando. Né? Aí você vai, quando termina, aí ele fala: vamos de novo? Aí eu olho no relógio, passou 30 segundos, eu falo: nunca. Porque quando a gente está passando por um momento difícil, que traz angústia, ansiedade, parece que não vai terminar nunca, né? Você fala: nossa, mas durou demais, é demorar demais esse negócio. Às vezes, não é tão grande assim. É porque quando a gente está passando, é muito complicado. Quando você tem uma enfermidade, quando você está lutando contra uma doença, contra um câncer, né? Cada dia, semana conta muito. Mas todo sofrimento tem um final. Deus vai tirar você desse local aí apertado e colocar você num lugar espaçoso. Deus vai pegar uma mesa e preparar para você. Isso aqui não é para falar, não é uma autoajuda, não. É bíblico, não existe nenhum sofrimento que esteja para a vida toda. Todo sofrimento tem um final. E tem coisa, e aí entra a nossa esperança, tem coisa que você só vai dar glória a Deus mesmo assim, com alegria, lá no céu. Tem coisa que você vai dormir achando que fracassou. Dormir no Senhor, é eufemismo. Tem coisa que você vai morrer
achando que você fala, nossa, eu podia ter feito melhor. E aí lá na eternidade você vai perceber como aquilo saiu do outro lado, bom, abençoado. Tem tanta coisa, a gente podia contar 200 exemplos a respeito dessas coisas. Tem coisas que a gente acha que, né? Você ora a vida inteira por aquela situação, mas sai do outro lado. É porque nós estamos limitados a esse tempo. E nós achamos que 100, 150 anos é tempo demais. Mas é tão pouco. É tão pouco em relação à eternidade. É tão pouco o que nós temos para viver com o Senhor. Então, às vezes nós achamos que os problemas que nós passamos, e parece que é negacionismo, né? Você fala, tem essa mensagem de antigamente, que não, no céu tudo acaba. Não, eu quero que acabe aqui. Mas no céu tudo vai acabar mesmo. Não tem choro, não tem pranto. Eu gosto do texto de Apocalipse que diz, o próprio Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Lá não vai ter morte, não vai ter separação. Então, nós precisamos viver com essa esperança. Esperança de que Deus vai nos trazer tempos de conforto, tempos de alívio. Vai preparar uma mesa. Isso Ele faz mesmo. Não, tem um texto, tem alguns versículos que ficam martelando na cabeça da gente, pelo menos na minha cabeça, durante anos. Anos. Eu entro, sai ano e o versículo está lá. E para mim é o final do Salmo 91. Tem anos que esse texto não sai da minha cabeça. Eu entro um bocado e esse não sai. Porque o Salmo 91 ele não é para todo mundo. As promessas que estão ali não é para todo mundo. Chega no finalzinho, faz ele reduz assim o grupo. Fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ele vai indo. Só que chega no final, ele diz assim, porque a mim se apegou com amor. Aí é um grupo. É um grupo que se apega a Deus por amor. Não se apega a Deus pelo que Ele faz, não se apega a Deus se apega por amor. Aí diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu vou responder. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei. Até aí está tudo normal. Mas o próximo texto, parece que está ao contrário. Porque ele diz, livrá-lo-ei e o glorificarei. Isso para mim me incomoda muito. Porque quando eu falo de glorificar, eu falo somente a Deus. Eu não fico pensando assim que é possível Deus pegar um ser humano e exaltá-lo. Até parece que isso é antibíblico, mas aos humilhados Deus exalta. Não é glorificar no sentido de receber adoração, é de ser exaltado no meio de uma situação difícil. Livrá-lo-ei, o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu acho isso fantástico. E esse negócio de humilhado e exaltado é muito, muito assim, né? A Bíblia diz, bem-aventurado os humildes. Mas a Bíblia não diz que são os humildes que serão exaltados. A Bíblia diz que são os humilhados que serão exaltados. Qual a diferença? Porque ser humilde é uma coisa. Estar sendo humilhado é outra coisa. Tem gente que não é humilde e está sendo humilhado. Está sendo humilhado porque não tem jeito. Tem alguém maior que está pisando no você. Não tem jeito, você vai fazer o quê? Agora tem gente que está sendo humilhado. E Deus fala assim, é essa pessoa que está sendo humilhada que eu vou exaltar. E Deus faz isso. Por quê? Porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E faz isso não para nossa soberba, para o nosso engrandecimento. Não, Ele faz isso para o nosso bem. Somente depois de passar por uma situação em que ser exaltado não vai ser mais prejudicial para você. Para algumas pessoas, ser exaltado vai ser um problema. Então é melhor que passe pelo processo inteiro. E permita que Deus te exalte no final
dessa situação. Agora, toda dor, todo sofrimento vai acabar. E aí o Eliú fala, Deus está tirando você para longe, Jó, das mandíbulas da angústia. Deus está te tirando de algo muito pior. E aí o livro de Jó termina, como todos nós conhecemos, a gente pode ler para terminar e orar. O último capítulo é o capítulo 42. Depois de um diálogo entre Jó e Deus, que a gente pode futuramente falar somente a respeito disso, é um diálogo de um Deus amoroso falando com um homem falho como eu. Só que a gente acha que amor é só quando Deus elogia, né? Não, mas é um diálogo forte. É um diálogo que começa assim, quem é você, cara? Você está se achando demais, Jó. Isso é conversa de quem ama. Não é quantos de nós que já falamos isso com os nossos filhos? Não é quando é criança, quando é adolescente. Quando é jovem, você está se achando demais, cara. Você vai se dar mal se você continuar assim. Quantos de nós, pais e mães, que amamos os nossos filhos, não falamos assim com eles? Cara, você baixa a crista. Se continuar assim. Esse baixa a crista é bem antigo, mas você fala de um outro jeito, né? De um jeito mais moderno. E aí, depois desse diálogo entre um pai amoroso e Jó, ele diz, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos é frustrado. Isso tudo era plano do Senhor mesmo. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas para mim, coisas que não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, eu falarei e te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temamita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei ao holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que não vos trate segundo a vossa loucura. Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofá, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, que estavam fugindo na hora da angústia, todas as suas irmãs, todos os quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter, aí vai falar tudo o que ele teve e deu tudo certo. Verso 17, então Jó morreu velho e farto em dias. Final, acabou. Que bacana, né? Eu acho muito joia. O final da conversa, eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, mas agora a gente tem um relacionamento mais próximo. E aí ele fala, por isso que eu estou arrependido do que eu falei, de aquilo tudo. Parece que o problema não se tornou a temática, né? Quando você se encontra com Deus, o problema não é a temática. O relacionamento é mais importante. É outra mensagem, mas só para a gente terminar, porque eu não me controlei. Mas às vezes a gente fica, toda vez que você chega para Deus e o problema é
a temática principal, a gente ainda precisa aprender um pouquinho mais. Porque quando você está diante de Deus, não tem problema. O problema, assim, tem, mas ele é tão pequeno em relação à grandeza de Deus, que a gente vai falar de relacionamento. Senhor, agora eu estou te vendo, isso aqui é importante. E a chaga? E a dor? E a perda? Agora eu agradeço, Senhor. Eu me arrependo de ter falado qualquer coisa contra o Senhor. Eu me arrependo de ter pensado qualquer coisa errada. Porque quando nós estamos diante de Deus, a temática deixa de ser o problema e se torna o próprio Deus, a nossa relação com Ele. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a sua graça. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar.